A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso coração, ela vem iluminar a nossa alma, o nosso interior. A palavra de Deus vem nos revelar que Jesus é o doador da paz, que a luz que é Cristo Jesus é o doador da paz, é o doador das graças na minha vida e na sua vida, todos os santos dias em que nós vivemos. Ele é o doador da paz. E como Ele transmite a paz a cada um de nós, Ele também deseja que nós façamos o mesmo, que nós possamos transmitir a paz uns aos outros, que nós possamos transmitir a paz para a humanidade, no nosso trabalho, na nossa casa, entre os nossos amigos, pessoas próximas, pessoas que convivem conosco, que vêm nos procurar, pessoas que precisam de nós, que nós possamos transmitir a paz até mesmo àqueles que não gostam muito de nós, aqueles que não nos agradam conosco, que não se agradam conosco. A palavra de Deus vem dizer que como Jesus nos dá esta paz, somos também enviados a ser paz para o outro. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Diante daquele relato dos discípulos de Emaús, que ainda estavam contando toda aquela situação, toda aquela experiência que eles tiveram com Jesus, ainda naquela conversa, Jesus entra naquele local, entra no cenáculo,
e diz a eles: a paz esteja convosco. A primeira coisa que Jesus queria que eles sentissem era a paz. A primeira coisa que nosso Senhor se revelou a eles era o Senhor da paz. Diante de tudo aquilo que já havia acontecido, diante de tudo aquilo que havia acontecido nos dias anteriores, a crucifixão de Jesus, a morte de nosso Senhor, mas agora Jesus estava vivo. Jesus estava vivo e no meio deles novamente. E nosso Senhor precisava que eles acreditassem, que eles crescem naquele mistério maravilhoso que é o da ressurreição de nosso Senhor. E que essa ressurreição, ela nos traz sempre vida. A ressurreição traz vida. E Jesus se colocou no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Eu estou aqui novamente. Dizendo a eles: eu estou aqui no meio de vós. A morte não foi o suficiente para mim. A morte não me derrotou, pelo contrário. A morte me trouxe vida, porque Jesus, ao morrer, ao se doar inteiramente na cruz por mim e por você, ao se doar inteiramente, Ele nos deu a vida. Ele trouxe vida para nós, porque Ele ressuscitou e glorioso está. Salvou a humanidade, deu o seu sim verdadeiro e salvou a humanidade que estava completamente perdida. A humanidade perdida encontrou salvação em Jesus, que se doou inteiramente na cruz. Morreu, o grão morreu, o grão de trigo morreu, mas Ele ressuscitou, porque Ele se doou inteiramente para si próprio, para nos dar a vida. E diante de todo esse mistério, Ele ressuscitou e vivo está no meu e no seu coração. E vivo está na Eucaristia, ao qual nós recebemos, ao qual nós adoramos. Jesus está vivo. Jesus vive na minha vida e na sua vida, meu querido, minha querida. Naquele momento eles se assustaram. A palavra de Deus vem dizer que eles ficaram assustados e até pensaram que fosse um fantasma. Por um momento eles pensaram que fosse um fantasma. Mas a dúvida bateu no coração deles. Eles que caminharam com Jesus, que estavam com Jesus. Nosso Senhor pediu algo para comer, para que Ele pudesse se saciar, para eles perceberem que um fantasma não come. Era Jesus vivo e verdadeiro naquele momento. E Jesus vivo e verdadeiro que apareceu para os apóstolos, quer aparecer para mim e para você. Ele quer se revelar para mim e para você, para que nós possamos também voltar à vida. Se ainda estamos na morte, se ainda estamos na morte, se ainda estamos cultivando as trevas, Ele quer nos dar a vida e a luz. A palavra de Deus vem dizer no versículo 45: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus naquele momento abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender as Escrituras, para que eles pudessem compreender por tudo que Jesus tinha passado. Que tudo aquilo que Ele disse: eu preciso morrer, eu preciso me entregar ao Pai, eu preciso fazer a vontade de meu Pai. Que tudo aquilo que Ele disse era para a salvação da eternidade, era para que aquele momento que eles estavam vivendo fosse real. Porque Ele passou pela cruz, mas ao mesmo tempo, depois de morto, Ele ressuscitaria. E ali vivo Ele estava. Vivo Ele estava diante deles. A ressurreição estava ali. Deus tinha realizado o seu propósito. Deus tinha realizado tudo aquilo que Ele desejava realizar através do seu Filho. Por isso a palavra de Deus nos diz
Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E Jesus quer hoje abrir a minha e a sua inteligência para que nós também possamos entender as Escrituras. Porque quantas vezes nós lemos, relemos o Evangelho e ele não entra dentro do nosso coração. Parece que é uma fantasia. Parece até mesmo que estamos falando também de um fantasma. Parece que é uma historinha, um conto. Mas muitas vezes não vivemos o Evangelho verdadeiramente na nossa vida como uma realidade. Meus amados, Jesus passou pela cruz. E vivo Ele está, Ele ressuscitou. E hoje Ele está no nosso meio. E por Ele estar no nosso meio, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro da nossa história. O centro o centro do nosso trabalho, dos nossos sonhos. Quem tem sido o centro dos seus sonhos? Jesus precisa ser o centro de tudo, porque Ele ressuscitou, e quando Ele vem dizer a paz esteja convosco, Ele quer que o nosso coração esteja em paz, mesmo diante de todas as provações que nós passamos no dia a dia, que o nosso coração esteja em paz. Em paz por quê? Em paz porque nós acreditamos que Jesus está vivo, em paz porque nós acreditamos que Ele está do nosso lado, que Ele é a nosso favor, que Ele nos defende de todo mal, que Ele nos livra de todo mal. Paz para acreditarmos na vida eterna, que o nosso mundo aqui é passageiro, que a nossa vida verdadeira é o céu, que o nosso tesouro verdadeiro está reservado no céu. É esta paz que Ele quer nos dar. Não perturbeis o vosso coração. Não angustieis o vosso coração diante das labutas que estão acontecendo na sua vida. E parece que não está dando certo. E parece que está tudo errado. Não perturbeis o vosso coração. A sua vida está em Cristo Jesus. Está em nosso Senhor. A minha vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é esta paz que Ele quer que nós tenhamos. A paz de acreditar, a paz de nos entregarmos inteiramente a Ele, de dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, não a minha. E diante da paz que nosso Senhor nos dá, diante da paz que vem dEle, que vem do próprio Jesus, nós aceitamos as labutas do dia a dia. Nós compreendemos tudo o que estamos passando. Seja uma enfermidade, seja uma falta de emprego, seja as crises, seja os desentendimentos familiares. Nós vamos compreendendo as situações difíceis que batem na nossa porta. E vamos oferecendo essas situações para a salvação da humanidade e para a nossa própria salvação e da nossa família. Quando nós compreendemos isso, o sofrimento não é em vão. Quando nosso Senhor abre a nossa inteligência para entendermos as Escrituras, para entendermos a palavra dEle, aquilo que Ele quer nos revelar, nós vamos entendendo que todo sofrimento que nós passamos é para a nossa salvação e não um castigo. Não é para murmurarmos, é para louvarmos a Deus em tudo, para entregarmos tudo na mão dEle. E cada sofrimento e cada situação difícil que nós passamos, nós vamos entregando a Deus. Eu ofereço isso para a minha salvação, para a salvação dos meus, para a salvação daquela pessoa que você tem rezado, para a salvação dos pecadores. Nós vamos compreendendo este mistério de fé e vamos vivendo a vida aqui de uma maneira mais leve. Vamos nos libertando daquilo que nos pesa para viver a vontade de Deus, que é o céu. Vamos nos libertando das prisões espirituais deste mundo para viver a verdade que é o céu.
Meu querido, minha querida, Jesus te ama. Jesus conta com você hoje e sempre. Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar na sua casa, na sua família. Não tem melhor presença na nossa casa do que a presença de Jesus. Não existe melhor companhia do que a companhia de Jesus. Quando nós entendemos que Ele está vivo, porque um morto não pode nos ajudar. Uma estátua não pode nos ajudar. O madeiro em si não pode nos ajudar. Mas aquele que se sacrificou no madeiro, vivo está. E aquele que está vivo pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar. E Ele quer nos consolar. Ele quer nos ajudar em todos os momentos e fases da nossa vida e dizer: eu estou aqui. Não perca mais tempo na sua vida. Deixa Jesus entrar no seu coração e na sua alma. Permita que nosso Senhor abra a sua inteligência hoje através do poder do Espírito Santo de Deus. Que Ele abra a sua inteligência. Que Ele te revele os mistérios de Deus. Que Ele te revele aquilo que é da vontade dEle te revelar. Permita que Jesus entre na sua vida e na sua casa hoje trazendo a paz que vem dEle e que através dEle nós possamos levar a outros. Porque mesmo em meio a tribulações, eu posso ser paz na vida do outro. Mesmo em meio à tribulação, eu posso ser paz na minha casa. Quando eu tenho um encontro com nosso Senhor, quando eu tenho um encontro com a vida, com o ressuscitado junto de mim. E o ressuscitado apareceu aos apóstolos, hoje Ele quer aparecer, se revelar para mim e para você, dizendo: eu estou aqui. Conte comigo. Conte comigo porque eu estou aqui. Jesus, eu quero, eu creio e eu peço a Tua presença na minha vida, Jesus. Na minha casa, na minha família, no meu lar. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito da Tua presença junto de nós. Por isso eu peço: vem, Jesus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a entrar no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas decisões. Seja bem-vindo, Jesus, a entrar na minha casa, na minha família, no meu lar. Seja bem-vindo, Jesus, a permanecer conosco. Seja bem-vindo porque eu preciso de Ti, Senhor. E eu recebo essa Tua paz que hoje o Senhor nos dá. Eu quero, Jesus, a Tua paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Bendito e adorado seja o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Muito obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.